E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Relaxo Cultural. Hoje vamos conhecer uma história de um dos grandes artistas feirense, Tito Pereira. Ele que é cantor, compositor, pianista também e vai estar estreando pela primeira vez no Jazz do Capão, trazendo também composições do seu álbum Alegria. Então você vai conferir tudo isso e muito mais aqui no Relaxo Cultural. Vem comigo! Nosso Relaxo Cultural de hoje tem como convidado Tito Pereira, ele que é cantor, compositor, né, e pianista também. Bem-vindo ao Relaxo Cultural. Opa, olá pessoal, é um prazer para mim estar aqui falando do que eu sei fazer, que é música. Coisa boa, minha gente. Tito vem de uma família de músicos. Antes da gente começar a falar sobre o Festival do Capão, que ele vai estar ali participando, trazendo o seu álbum Alegria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu quero saber um pouquinho, quem é Tito Pereira? Sou um músico aqui de Feira de Santana, sempre fui apaixonado por música e muito feliz agora nesse momento por estar participando desse festival tão importante que é o Festival de Jazz do Capão. Sim, você começou a tocar, né, a escrever música, quantos anos? Olha, o envolvimento com música é desde sempre, né? A gente tem relatos, eu tenho relatos na família de que desde muito cedo eu assoviava, muito bebê, 1 ano, 2 de idade, né? Com 6 anos meu pai disse que eu compus um samba que depois se perdeu porque a gente não tem hoje os aparelhos para gravarem, né? E eu sempre fui muito apaixonado, tanto é que assim que meu pai teve oportunidade e condição financeira, ele comprou um tecladinho para mim, quando eu tinha 14 anos. Sim. E a partir daí foi só, assim, graças a Deus, crescimento na música, tanto com os instrumentos que foram melhorando e também os estudos, as experiências, as viagens. Aí assim, aí a gente vê, olha para trás, mais de 25 anos de carreira, a gente vê que tem muita coisa assim que foi acontecendo e que hoje a gente dá a devida importância, né? Sim. Você lembra qual foi a primeira canção que você teve nessa experiência, esse contato que te fez continuar nessa carreira da música? Olha, eu não lembro uma primeira música, mas eu lembro de muitas canções que inclusive nós apresentamos no show Família Pereira, né? Sim. Apresentamos ontem no Teatro do Sesc. Canções que nossos pais cantavam pra gente dormir, né? Aí eu acho que é a primeira lembrança que eu tenho assim, e meu pai tocando flauta, eu acho que foram as primeiras memórias que eu tenho, mas daí em diante sempre fui buscando fazer música, ouvir e aprender. Foi num dia desses me perdi, numa mata virgem bem fechada. É claro, eu tive medo, pois ali não havia ninguém, não tinha nada. A tarde acabando e eu ali, a noite escura, a madrugada. A gente acha que tudo vai acontecer, já está perdido e acha que vai se perder. Sente sede, acha que não vai beber. Sente fome, acha que não vai comer. Ele teve contato com a música, gente, muito cedo, né? Lá entre seus 6, 5 anos de idade. E você também é professor, dá aula para essas crianças também. Como Sim. é a experiência de estar ali compartilhando o que você sabe com essas crianças? Olha, eu costumo dizer que somos privilegiados, porque a gente está
de certa forma, oferecendo uma transformação através da arte, porque a arte, a gente sabe que a arte transforma, né? Nos torna seres humanos melhores, sem dúvida alguma, e até a neurociência está comprovando isso atualmente. E aí entrar nos lares e oferecer essa coisa, eu me sinto privilegiado. E assim, ver as crianças, o desenvolvimento delas também, né? Através dos desafios, né? As conquistas, eu assim, me sinto privilegiado mesmo de fazer parte assim, dessas histórias, né? Sim, coisa boa. Tenho certeza aí você de casa está querendo saber sobre algumas diquinhas de nota, principalmente para os seus filhos, né? Filhos, primos, sobrinhos. Qual seria a primeira nota base que uma criança tem um contato que é fácil de aprender? Olha, quando a gente vai ensinar, a gente costuma começar com o dó mesmo, né? Que é a escala de dó, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porque a música, ela é também matemática, né? Aí são 7 notinhas. E através dessas 7 notas que se combinam e se harmonizam, né? Aí a gente está falando já de uma característica, de um pilar da música que é a harmonia, né? Junto com a melodia e o ritmo, a gente tem esses rudimentos básicos da música, né? Através dessas 7 notinhas, toda a mágica acontece, né? É uma coisa assim, ao mesmo tempo que tem uma explicação, não tem, porque é divina essa faculdade de misturar sons e fazer com que aquilo emocione as pessoas, né? Você acabou de refaz isso aí, peraí. Você acabou de concluir um mestrado, né, da música, um mestrado de música. Como é que foi essa experiência de aprender notas novas, né? Um mundo que talvez você fizesse parte, mas tinha algo para desbravar, né? Como é que foi? Primeiro que foi em Salvador, né? Uma cidade assim que respira música e que fundou a música do Brasil também em alguns sentidos, né? E segundo porque o relacionamento e a profundidade com que se fala em música, assim, a gente fica tipo num universo paralelo, com as reflexões bem aprofundadas. E eu fiz um mestrado profissional, aí cada colega trazia sua bagagem profissional e compartilhava com a gente. Fora as disciplinas que a gente tinha que fazer para cumprir, tinha essa troca efervescente de gente que veio da Argentina, gente que veio de São Paulo, gente que veio da Amazônia. Então foi uma experiência assim, muito rica, e principalmente porque eu tive a oportunidade de refletir sobre o meu trabalho, né, aprofundar a minha consciência sobre o meu trabalho, já que eu vim da música de ouvido, vamos dizer assim. Eu fui aprendendo, mas sem até muita consciência do que eu sabia. E aí o mestrado ele serviu para isso, para eu tomar mais consciência da minha forma de fazer música e de como eu posso compartilhar isso com as pessoas, né? Coisa boa. Então você que é músico, é fundamental continuar estudando. E estudar, eu acho que é a principal atitude de um músico, porque a gente ouve e tudo, mas física, aquele contato físico e aquele contato, por que não dizer espiritual com o instrumento, a gente tem que ter diariamente, porque é aquilo que vai fazer com que a gente consiga se expressar no instrumento, né? Existem muitas exigências, cada instrumento, a gente tem o violão, tem o piano, tem o baixo, tem vários instrumentos, e cada instrumento tem uma especificidade e desafios. Então, a gente tem que estar todo dia ali tocando, porque a gente vai somando as habilidades para poder se expressar bem diante do público.
sonho de todo artista é fazer uma turnê internacional e nacional. Isso já aconteceu na sua vida, né? Conta pra gente como é que foi a experiência de dividir o palco com diversos nomes, e você também vai estar também no Jazz do Capão, que está ali representando, né, o meio ambiente e traz grandes nomes no mundo do jazz. Sim. Pois é, eu tive assim a sorte de viajar por alguns lugares, né? Com o Zélito Miranda a gente foi para Argentina tocar forró, com o Dionorina a gente foi para Itália participar de um festival lá que toca uns 15 dias na Itália. Cada dia era um palco diferente, porque era um festival que era um festival de rua. Aí a gente tocava em escolas e tal. E tudo isso assim foi muito importante para minha carreira, antes da carreira solo, né? Sim. E você falou do Festival de Jazz do Capão. Aí esse realmente é a realização de um sonho, porque eu já fui muitas vezes como telespectador. E agora estou tendo a oportunidade de ir como artista e nunca esquecendo que representante de um movimento muito forte que surgiu aqui em Feira de Santana em 2004, do qual eu faço parte e tenho muito orgulho disso. Começando lá atrás, fazendo música instrumental em feira, o pessoal falava, rapaz, quem são esses caras? Esses caras são doidos, fazendo música instrumental em feira. Sim, em Feira de Santana tem muito público para música instrumental. Claro, é só as pessoas conhecerem, né? Então, vou representar a Feira de Santana no Festival de Jazz do Capão, no dia 19 de setembro. Coisa boa. E, assim, muito orgulhoso, mas sabendo que é fruto de um movimento que vem lá atrás, que a gente vem construindo desde 2004. Aí já vão 21 anos fazendo música instrumental, né? Eu antes tocava outras coisas, mas com música instrumental desde 2004. Então, é um momento assim da gente celebrar, né? Minha gente, não sai daí, porque a gente volta já já com muito bate-papo com Tito Pereira. Estamos de volta, meu povo, e vamos de bate-papo com Tito Pereira. Vamos saber um pouquinho mais sobre a trajetória dele de vida. Quem era Tito há 20 anos atrás e quem é Tito Pereira hoje? Pronto, ó. Esses cursos são divisores de água, né? Assim, na carreira de uma pessoa. Porque eu fiz música, aí passei a licenciatura em música aqui na UFES, e passei a ter já uma consciência muito maior assim, da música, né? Uma visão, vamos dizer assim, de componentes que são extramusicais, como Sim. antropologia da música, sociologia da música, né? Psicologia da música e várias coisas que a gente aprende no curso. Mas no mestrado eu tive a capacidade de aprofundar mesmo esse conhecimento e de, através até do reconhecimento dos colegas e dos professores, de que a minha obra é significativa porque acrescenta ao cancioneiro, vamos dizer assim, né, do jazz brasileiro, que é um termo polêmico, mas que inevitavelmente a gente tem que usar, porque quando a gente faz música improvisativa, a gente está usando o jazz, Sim. mas a gente faz da nossa maneira, a gente mistura com o baião, porque o brasileiro, até pela origem do seu povo, é um povo que mistura as coisas. Sim. A gente tem as etnias que foram misturadas, né, o negro, o indígena e o branco, Sim. né? Então a gente já tem isso já desde da nossa formação. E o brasileiro sempre faz isso, né? Ele pega o jazz, mas ele mistura com o baião, ele mistura com o chachado, ele mistura com o que pertence a ele para gerar algo novo assim para as pessoas, né? Você falou sobre a mistura do jazz. Antes da gente falar sobre os seus novos projetos, como é que Tito Pereira vai continuar sendo professor de crianças, adultos? Não, eu quero ser um mestre, um professor em uma faculdade. Eu quero saber como é que surgiu o jazz aqui no Brasil. Eu sei que o jazz ele tem uma influência aí afro-americana, né? Sim. Também tem umas raízes africanas, uma mistura de alguns ritmos. Conta pra gente o que significa de fato o jazz e que som é esse?
Ótimo, a sua pergunta é muito boa porque o jazz ele nasce de um grito de liberdade, né? A ânsia por liberdade, porque o jazz ele é filho do blues que que nasce nas lavouras de algodão nos Estados Unidos. Os escravizados, a única forma deles expressarem a liberdade, porque o ser humano ele só é ser humano se ele tem liberdade, né? Se ele tem o poder de ir e vir, escolher o que ele vai ser, sem prejudicar ninguém. Essa é a característica básica, mas só que a escravidão cerceou esse direito dos africanos. Mas eles tinham um trunfo, que era o blues. Uma escala que era de domínio daquelas pessoas que estavam ali naquela situação de escravidão, né? E cada um do seu lugar ali, do seu trabalho, fazia uma frase para que o outro fizesse uma frase, uma variação daquela escala. Sim. Então, eram verdadeiros desafios e aquilo ia tornando o trabalho assim suportável, vamos dizer assim, né? Mas o branco viu aquilo, pegou e transpôs para os instrumentos. E aí a gente tem, a partir do blues, toda essa música ocidental que a gente conhece aí do rock e do próprio jazz e dos gêneros populares, que se utilizam do improviso também. O choro também lembra um pouco também o jazz, né? Que é o nosso improviso brasileiro. Mas é isso, né? O jazz ele nasce de um grito de liberdade, né? Essa necessidade de expressar algo do espírito, já que não existia essa liberdade, vamos dizer assim, física, né? Sim. E aqui no Brasil, a gente sabe que a gente gosta de uma mistura, principalmente aqui na Bahia. O jazz, como você mesmo disse, tem essa mistura, né? Tem essa mistura. O jazz feito aqui na Bahia, ele flerta diretamente com essa expressão africana, né? Sim. E você falou do jazz. O jazz ele surge no Brasil... lá na década de 50 a rádio importa o jazz e aí logo existe também um flerte com a bossa nova que surgiu, vamos dizer assim, a bossa nova ela colocou o samba um pouco mais lento através daquela cadência do violão de João Gilberto, mas utilizou os acordes e as melodias que já eram consagradas do jazz. Sim. Então a bossa nova também é jazz, vamos dizer assim, né? Coisa boa. Conta pra mim quais são esses projetos de Tito Pereira, né, referente ao lado profissional. Você vai ser professor? Já né? Já sou professor, mas assim, a gente não descarta os concursos, né, porque agora já é mais uma possibilidade profissional. Mas assim, o projeto principal é continuar fazendo música, né? Aproveitar mais esse espaço que vocês estão vendo aqui, que é o meu estúdio, porque até agora eu não usei como eu queria, né? Porque estava com essas correrias de estudo. Sim. E tal. Aí o projeto de gravar um disco ano que vem também, utilizando esse espaço. Spoiler. Né? O spoiler é bom, mas é isso, já é uma coisa que eu já tenho as composições e tudo. Alguns eventos, né, exemplo deles que a gente vai fazer no dia 12, uma jam session na Pizzaria Sempre Pizza. Tem eventos no fim do ano também que ainda estão para confirmar no Sesc. E é isso, então é muita coisa que está para acontecer, mas assim, sobretudo fazendo a música que a gente acredita, né? Eu acho que isso é importante e isso é motivo da gente agradecer sempre. Você aí que está querendo saber se Tito Pereira tem alguns álbuns, né? Você pode ir no Spotify, YouTube, tá em todas as plataformas digitais, o meu disco Alegria, né, que foi lançado em 2018 aqui em Feira de Santana, no Cuca, né? E tá lá desde então, e aí é só conferir e compartilhar se gostar, né? Para que a música de Feira de Santana alcance aí coisa boa. O mundão. Esse álbum Alegria foi no período já solo. Você fez um outro álbum, né? Sim. O Animatrio. O Animatrio, que foi em 2009, foi uma experiência riquíssima. Depois do Gatos Pingados, que foi minha primeira experiência com música instrumental, a gente formou a banda, eu, Flaviano Galo e Sérgio Canhoto, a gente fez o Animatrio, e aí o Animatrio tinha essa característica de improviso, mas também a música cantada, que eu quando comecei a cantar, assim, né? Comecei a cantar com o Animatrio em 2007, e em 2009 a gente já gravou esse disco, né?
Aí, assim, vamos dizer assim, que foi uma estreia artística no sentido de oferecer a minha assinatura para uma música autoral, assim, defendendo uma música autoral. Conta pra mim um pouquinho sobre esse seu sonho que vai ser realizado no Jazz do Capão, dia 19 de setembro. 19 de setembro, o primeiro dia do festival. E eu, como eu falei com você anteriormente, passei de espectador a atração. Isso é motivo de orgulho, né? Sim. Porque a gente sabe a importância que esse palco tem para o Brasil, né? Todo mundo que faz música instrumental quer tocar aqui, não é só gente aqui da Bahia, né? Sim. E a expectativa é a melhor possível, né, de realizar esse sonho e principalmente estar representando Feira de Santana. Eu sempre bato nessa tecla. Então você aí de casa já está convidado aí para o Festival Jazz do Capão, curtir Tito Pereira, entre outros músicos também. E caso você não vá, lá na rede social de Tito, dê uma força lá, né? Escute o Alba Alegria, tem o Animatril também, curte, compartilha, fala com seus amigos, a gente tem que dar força para os nossos artistas da terra. Eu agradeço muito a chamada, agradeço muito a TV Feira por estar sempre apoiando os artistas, a gente vê, né, o trabalho de vocês. Eu queria então aqui, em nome dos músicos de feira, agradecer a força que vocês sempre dão pra gente, e é isso, vamos lá, vamos em frente. É isso, minha gente. O Relaxo Cultural está chegando ao final. Quero agradecer a audiência de vocês, mas eu quero agradecer também por você ter compartilhado a sua história, falando um pouquinho sobre o seu projeto, Feira de Santana, que está ganhando, gente, com Tito Pereira. Eu que agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade de falar do meu trabalho para quem está conhecendo agora e para quem conhece também. E é isso, é muito importante ter esse espaço para a gente divulgar a nossa arte.